Olá, aqui seu amigo Sandro Lins, Master Coach, especialista em vendas, seu consultor. Bom, trazendo para vocês conteúdo relevante, quero compartilhar assuntos que são práticos, que vão ser de bastante valia para que você vendedor, você que tem o seu produto, o seu serviço, você que nunca pensou em vender, mas vende porque precisa passar o seu serviço para o seu cliente, tem algo que você precisa vender, né? Até para ser promovido, até para ser contratado, para ser empregado, você está vendendo, ou você, ou seu serviço, ou algum produto. Uma das coisas que normalmente um vendedor tem que desenvolver e tem que ser bom é em sua personalidade vendedora. A personalidade vendedora diferencia vendedores comuns de vendedores top. Como assim, Sandro? Personalidade vendedora, ela de fato faz uma diferença porque o tempo é melhor aproveitado, os clientes são melhores aproveitados, as oportunidades se multiplicam e uma série de outros pontos favoráveis te ajudam a promover mais vendas. Afinal de contas, venda é uma probabilidade, ok? Quanto mais preparado, ávido, focado, enxergando oportunidades e analisando as possibilidades, melhor, mais e melhor você venderá, ok? E nós vamos falar de como desenvolver essa personalidade vendedora, ok? Primeira coisa, sua vontade de vender, ela tem que ser muito superior aos fatores externos. O que é que eu quero dizer? Um vendedor, quando ele quer fechar a venda, ele não sossega enquanto não realiza a venda. Se aquele cliente não quer comprar, ele vai atrás de outro, e vai atrás de outro, e vai atrás de outro. Como? Ele vai prospectar, ele vai ligar para clientes antigos, ele vai procurar clientes novos, ele vai entrar no WhatsApp e mandar mensagens, ele vai entrar no Facebook, procurar pessoas específicas que tenham perfil para aquele... Ele vai atrás de ser o principal influente sobre a realização da venda. O que é que isso quer dizer? As probabilidades se multiplicam, por quê? Porque ele entende que ele tem total domínio sobre a realização da venda. Então, a personalidade vendedora tem uma característica, predominante. O vendedor tem domínio sobre a venda. Tudo bem? Um outro ponto é a visão e o senso de oportunidade. Muitos vendedores, antes de começar a venda, eles vão analisar onde está, o que fazer, como fazer, e nesse processo das tarefas a realizar, muitos vendedores entram nas historinhas mentais, em umas limitações, em umas crenças que ele mesmo diz para ele mesmo, eu posso fazer depois, aí procrastina, ele vai começar a entender que ele pode fazer em outro momento, esse momento o cliente não pode atender, aquele cliente já recebeu outra ligação, enfim. Uma pessoa com personalidade vendedora, ele tem um senso de oportunidade. Ele multiplica as possibilidades dentro da mesma oportunidade. Como é que a gente pode transformar isso num exemplo, Enquanto um vendedor diz, olha, é porque está tarde, olha, é porque está cedo demais, olha, é porque eu estou sem carro, olha, é porque o cliente está ocupado, olha, é porque ele pediu para me ligar mais tarde. O outro vendedor diz, em que horas eu posso ligar, que horas eu posso ligar novamente e que horas eu posso te visitar sem te atrapalhar no teu fluxo, na tua agenda. Me diz qual o dia ideal para você. Não, eu vou, de repente tu me dá 20 minutos, eu já resolvo. Então, ele faz a oportunidade. Então, o senso de oportunidade também é quando ele olha, enxerga tá no meio da rua, um vendedor externo está no meio da rua, ele vê uma empresa, ele diz, essa empresa pode precisar do meu serviço, não custa nada eu descer, ir lá e oferecer. Então, ele olha para tudo que está ao seu redor e ele entende como oportunidade, certo? Tem uma frase interessante, uma frase de impacto que diz assim, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Já para o vendedor de personalidade, ele diz o quê? Olha, não importa, eu vou construir essa venda. Eu vou procurar as oportunidades. Então, assim, ele tem mais coragem de fazer do que medo de perder. Na verdade, ele não tem o medo de realizar, porque o não, a maioria dos vendedores já tem. Ok? Um outro ponto sobre a personalidade que você deve desenvolver, a personalidade vendedora, é andar preparado. Quando eu falo andar preparado, eu falo de quê? Eu falo de você ter
um material na sua mão, um folder, seu cartão de visita, você ter no seu laptop ou no seu tablet ou no seu telefone uma apresentação do que você faz, estar com o seu esquema de apresentação super bem montado, o seu esquema mental, o seu mindset preparado para quê? Para trabalhar naquele momento que você tiver, seja em pouco, médio ou um grande tempo, ser eficiente e eficaz em relação ao que você vai apresentar. Eu fui um pouco tempo atrás, participei de uma apresentação de um rapaz veio me apresentar um programa de marketing multinível. Eu me interesso muito e eu gosto muito de ouvir as propostas. E ele foi tão preciso, tão envolvente, tão assertivo, que eu acho que foi em torno de 25 minutos ele apresentou o que uma outra pessoa já tinha me apresentado em 1h30. Sabe, palavras assertivas, diálogo completamente conciso, focado, extremamente eficaz e muito relevante, com as palavras certas, no conteúdo certo, na emoção certa. E ele me persuadiu, ele me influenciou e me fez aumentar o valor sobre aquela empresa de maneira exponencial. Por quê? Porque ele estava preparado, ok? Então a personalidade vendedora tem que estar sempre preparado. Outro ponto. Tempo, sabe? Eu entendo produtividade como 3 aspectos. Tempo, recursos e atividades. Tá certo? Uma personalidade vendedora aproveita todo e qualquer tempo a favor de seu trabalho comercial. Tem um espaçozinho, ele não vai para o WhatsApp conversar com um amigo. Ele vai aonde? Ele vai prospectar. Ele vai ligar. Ele vai mandar mensagens no WhatsApp, mas para um grupo de amigos que tenham um perfil para o produto. Né? Ele vai fazer uma lista de transmissão para falar divulgação para aquele grupo de pessoas que tem um potencial. Ele vai pegar o seu tempo, ele vai, ok? Eu estou no trânsito. Cara, eu estou no trânsito, está no engarrafamento, mas o que é que eu posso fazer aqui para me poder gerar venda? Esse aproveitamento do tempo é fundamental para gerar venda. Então o cara olha as oportunidades, ele vê um outdoor, ele já percebe que aquele cliente pode estar investindo, pode investir também no que ele está vendendo. E aí o tempo é aproveitado. Então ele usa o tempo para promover oportunidades de venda. Então a personalidade vendedora aproveita seu tempo e gera oportunidades de venda. Um outro ponto, né? Importantíssimo esse ponto. Objeções, né, gente? Objeções. Muitos estudiosos de venda falam que objeções você precisa o quê? Saber lidar, contornar, né? Eu costumo dizer que a gente tem que diluir, enfim. Mas o mais interessante sobre a objeção é que ela é um desejo de compra. Quando o cliente dá uma condição, uma objeção, às vezes ela é uma condição para o cliente comprar. Uma personalidade vendedora entende a objeção como um sinal de compra. E que você precisa transpor, ou que você precisa contornar, ou que você precisa diluir. Então, quando você trabalha essa perspectiva, que a objeção ela é uma oportunidade para você reverter o que seria um não em um sim, você já consegue ter novamente um novo olhar favorável para a venda. Então, a personalidade vendedora ela não sossega enquanto não conseguir o sim. Né? Enquanto alguns precisam dessa objeção para parar, a personalidade vendedora ela quer descobrir maneiras de transformar um não em sim. Mais um toque sobre a personalidade vendedora. Transmite segurança, interesse genuíno pelo cliente e pela venda. Não, mas claro, pela venda por consequência, mas o cliente em primeira mão. Uma das coisas mais importantes em toda a relação comercial é o cliente. Na verdade, ele é o mais importante, porque primeiro ele é uma pessoa, porque ele é um indivíduo e que se ele for bem tratado, ele vai comprar. Além de comprar, ele vai te ajudar a vender as próximas vezes. Ele vai te indicar, ele vai falar bem do teu serviço, ele vai estar satisfeito, ele vai fazer uma divulgação favorável, ele vai fazer um depoimento para você. Então, seja realmente, genuinamente interessado, genuinamente, vamos dizer assim, envolvido em priorizar o cliente, determinado em priorizar o cliente na relação. Vou dizer por quê. Olha, quando você é corretor de imóveis, é complicado você estar num dos dois lados. Por quê? Porque você é o corretor, você tem um produto, que é o imóvel do cliente vendedor, e você é o corretor também
do comprador. Não é verdade? Então, olha só, o teu cliente vendedor, que é o cliente do imóvel, ele vai querer o quê? Vender o imóvel cada vez mais caro, para que ele possa ter um retorno sobre o investimento que ele fez ou ter, ganhar mais. Você também, vendedor, vai querer que a sua comissão seja sobre um valor maior. Só que você tem que lembrar o seguinte, que quem está definindo a compra é quem compra. E aí, se você chegar e não tiver ao lado de quem vai comprar, podendo pedir um desconto, podendo pedir uma condição de pagamento melhor, e você tem que estar no meio dessa relação, genuinamente interessado no interesse dos dois, mas não pode estar assumindo o papel de estar de um lado ou de outro. Você tem que estar neutro e ser inteligente na maneira de aconselhar cada um dos dois, ok? Então esteja genuinamente interessado no seu cliente. E tem situações que você tem 3 clientes ao mesmo tempo para agradar, não é verdade? Às vezes você está fazendo uma grande venda e você tem que agradar o que vai pagar, a pessoa que está decidindo o qual vai comprar e aquela criança que de repente vai usufruir daquele negócio. Se ele não gostar da cor do quarto, se ele não gostar do jardim, ele pode também deixar a venda de repente ser perdida, ok? E para a gente finalizar sobre a personalidade vendedora, adversidades. Você passa por adversidades? Nas vendas é o que a gente mais passa. A gente passa pelo não, a gente passa pela dúvida, a gente passa pelo chá de cadeira, a gente passa pelo ligue mais tarde. A gente tem simplesmente um cenário, muitas vezes, de adversidade. Mas a personalidade vendedora, ela persiste. A personalidade vendedora, ela não entende o não como não. Mais uma vez falando, às vezes a adversidade pode ser uma objeção, mas muitas vezes a adversidade são condições que não são favoráveis para quem está vendendo, certo? O cliente quer comprar pelo menor preço, o cliente quer desfazer do que você tem sobre qualidade e valor, o cliente quer colocar uma forma de pagamento que às vezes é inexistente e você vai ter que conciliar, vai ter que ser inteligente, você vai ter que ser persuasivo, você vai ter que ser consultivo nesse momento, né? Lembre que as adversidades precisam de criatividade. As adversidades, elas precisam de resiliência, elas precisam de persistência. Então, se você tiver adversidade e desistir na primeira, você vai perder várias vendas. E eu, na minha posição como vendedor executivo, existiram clientes que eu demorei 7 anos para fechar uma venda. Olha só, 7 anos. Existiam objeções, existiam adversidades, outro conseguiu vender na minha frente, e eu lá resiliente, dizendo eu estou aqui, eu existo, você é importante para mim. E 7 anos depois, a venda aconteceu. Então, seja criativo para lidar com as adversidades, seja resiliente para lidar com essas negativas que a venda traz para você, mas principalmente, além de ser resiliente, seja persistente, certo? Qual a diferença entre ser insistente e ser persistente? É porque o insistente faz do mesmo jeito, ele tenta da mesma maneira, ele vai lá e repete do mesmo jeito, e o cliente quer o quê? Se sentir persuadido de uma outra forma, tá? Então seja persistente, insista com novas ideias, insista de uma nova maneira, insista fazendo o que é mais convincente, mais persuasivo e que com certeza vai chegar o momento que, nem que seja pelo cansaço, o cliente vai comprar de você. Então essa é a dica, desenvolva uma personalidade vendedora, tá certo?